Ontem, 30/5/2023, o GAL protocolou, por meio dos seus advogados, um novo processo, porque o GAL já tem um processo correndo contra o Raluca. Então, ontem, o GAL protocolou um processo contra o Iane por causa do último vídeo que o Iane fez, do dossiê Raluca, parte 3. Então, ontem, foi protocolado o processo, né, do GAL contra o Iane. É um processo cível, com pedidos de danos morais. E aí, esse processo cível, para pedir danos morais, não se confunde com o processo criminal, para apuração de eventuais cometimento de crimes. Então, uma coisa é o processo cível para danos morais, que já foi levado para o judiciário. O último vídeo que foi publicado já está no judiciário pelas questões cíveis. Outra coisa é a questão criminal, que aí a gente não sabe se o GAL fez o boletim de ocorrência, se vai fazer alguma queixa-crime, se vai entrar com alguma demanda criminal contra o Iane, também por aquele vídeo, né? Porque naquele vídeo ele é acusado daqueles 4 crimes que eu expliquei, que é divulgar a conversa particular, a importunação sexual, a difamação e a violência psicológica contra a mulher, que é o artigo 147b, né, lá do Código Penal, aquele artigo novo, 147b. O que será que tem nesse processo civil, hein? Como eu disse, as questões criminais talvez sejam resolvidas posteriormente. Por enquanto, não tem nada nesse sentido. Mas o que será que tem no processo civil do Jean? Eu dei uma olhada, eu estava dando uma olhada aqui, e aí eu não posso mostrar o processo, né? Mas deixa eu fazer alguns comentários aqui. Eu vou ir olhando o processo e fazendo alguns comentários aqui sobre o que eu observar aqui, né? E aí tem aqui os fatos, né? O GAL, né? Eu vou falar o GAL, mas é o advogado do GAL, mas vocês vão entender quando eu falar GAL, é o advogado do GAL que no final está representando o GAL. Então, o GAL, né, ele começa aqui no processo explicando a quantidade de seguidores que ele, GAL, tem no TikTok, no Twitter, no Instagram, no YouTube, e a quantidade de visualizações, né? E depois ele mostra a mesma coisa do Iane, né, para mostrar a influência do Iane, a quantidade de seguidores, de visualizações no Instagram, TikTok, YouTube, nessas redes sociais. Depois, o GAL coloca todos os xingamentos que o Iane e todas aquelas acusações que foram impetradas a ele no dossiê Raluca parte 3. Aí o que o advogado fez? O advogado pegou minuto a minuto do vídeo e foi apontando os minutos de acordo com as condutas que eram imputadas a ele. Por exemplo, no minuto 51:28, tá assim: olhar para uma briga onde um covarde aproveitador se aproveitou de uma fragilidade de uma mulher medicada, com traumas, dores e inseguranças, para se aproximar com um amigo, ludibriar. Mas é só isso, mas para crescer na internet às custas de uma mentira. Aí ele transcreveu essa fala, que é uma fala do Iane, né? Lá do minuto 51:28 do vídeo. Aí ele faz isso várias vezes. Aí ele vai elencando aqui todos os pontos em que o Iane o agrediu verbalmente, né? E o imputou falsamente a ele crimes, supostamente imputou falsamente a ele crimes, e aí ele vai elencando aqui, né? E aí ele fala que teve mais de 1 milhão de visualizações, né? Esse vídeo do Iane. E aí ele explica, né, o advogado explica, teve mais de 1 milhão de visualizações, o alcance que isso teve, a repercussão social disso, né, de todos aqueles, da repercussão social do vídeo, do Iane, e do quanto isso pode afetar a reputação do GAL. E aí ele está fazendo um pedido de dano moral
in re ipsa, né? O que é isso? É dano moral presumido, porque tem dois tipos de dano moral. Tem o dano moral que precisa ser provado, né? Quando a pessoa tem que ser provado que a pessoa sofreu um abalo na sua intimidade, que determinada conduta causou na pessoa um dano moral. Então, o dano moral, esse é o tipo de dano moral que precisa ser provado. Só que tem alguns tipos de danos morais que são danos morais presumidos, que é o dano moral em re ipsa, entendeu? É o dano moral presumido, que basta a conduta para que seja configurado o dano moral e não precisa desse dano necessariamente ser comprovado pela pessoa que sofreu a conduta. Porque o dano moral, para ser configurado, precisa demonstrar que a pessoa teve um prejuízo moral, um abalo psicológico com aquilo. O dano moral presumido não precisa provar. A conduta em si que a pessoa faz contra essa pessoa já provoca um dano moral. Por exemplo, a pessoa que tem nome inscrito no Serasa, sendo que a pessoa não deve à empresa, por exemplo. A pessoa não deve nada para a empresa vai lá e coloca o nome da pessoa no Serasa, sem que a pessoa tenha dívida com aquela empresa. Isso é um dano moral presumido. Não precisa da pessoa provar que ter um nome escrito no cadastro de inadimplentes causou para ela um dano, um prejuízo íntimo, algum abalo na sua esfera subjetiva. Não precisa provar. O simples fato de a empresa ter inscrito a pessoa no cadastro de inadimplentes, no Serasa, por si só, já é suficiente para configurar o dano moral. Isso é dano moral presumido, entendeu? Então, aqui no processo, o advogado está sustentando que todo esse dano moral que o GL sofreu é esse dano moral presumido, que não precisa do GL provar que realmente teve o prejuízo, porque a mera conduta do Iane de ter feito aquele vídeo e no vídeo ter proferido todos aqueles termos contra o Jean, aquelas acusações contra o Jean, por si só já é suficiente para abalar a sua reputação, a sua honra subjetiva, todo o dano ali na sua esfera subjetiva, né? E aí ele escreve aqui, né, faz a fundamentação, aí ele vai elencando todos os xingamentos aqui, ó. Jean, eu vou te pegar, seu babaca, isso é só um gostinho do que vem por aí. Aí isso é uma postagem, né? Aí aqui, Jean aproveitador, a hashtag que o Iane levantou, Jean aproveitador. E aí o advogado vai colocando todas as falas do Iane contra o Jean. É uma página enorme que eu não vou ler. Mas aqui todas as acusações contra o Jean, né? E aí o advogado explica que o sustento do Jean, como ele é um influencer digital, o seu sustento depende da sua imagem pública, né? E aí, isso que o GL está sofrendo afeta a sua imagem, né? Esse dano moral presumido que eu expliquei, e aí ele vai fundamentando. E aí ele está pedindo contra o GL dano moral no valor de R$ 52.500 que ele está pedindo contra o Iane, a título de danos morais. Aí tem uma coisa interessante, que no processo ele está pedindo uma tutela de urgência. O que é a tutela de urgência? É uma coisa no processo que, assim, o processo judicial, ele demora, ele vai muito tempo, né? Demora muito, até o juiz analisar tudo, até todas as partes se manifestarem, tudo ser feito no processo, demora pra caramba, né? Então, tem algumas medidas que são de urgência, que não pode esperar o final do processo. São coisas que precisam ser feitas o quanto antes, senão isso vai causar algum prejuízo para a pessoa que está esperando o processo correr. Então, no decorrer do processo, qualquer das partes pode pedir tutela provisória de urgência, que é uma decisão provisória do juiz para alguma coisa, e aquela decisão só vai valer durante o processo. Só vai ter validade enquanto corre o processo. Aí lá no final do processo, o juiz ele pode confirmar aquela tutela provisória e tornar ela definitiva, ou o juiz pode reverter a tutela e revogar a tutela concedida, entendeu? Então aqui no processo,
o Jean está pedindo uma tutela provisória. Vamos ver de que é essa tutela. Ah, sim, olha só. Visando preservar o autor, que é o Jean L., visando preservar o autor de maiores danos, requer, a título de tutela provisória, o bloqueio temporário das contas das redes sociais da parte ré. Ele está pedindo o bloqueio de todas as contas do Jean L., porque está alegando aqui que essas contas são usadas unicamente para difamar, humilhar, injuriar e caluniar o Jean L. Então, em sede de tutela provisória de urgência, ou seja, de forma provisória, enquanto o processo corre, ele está pedindo para o juiz bloquear as contas sociais do Iane, para que o Iane não possa mais proferir xingamentos contra o Jean L. Então, ele está pedindo, né, o bloqueio dessas contas do Twitter, YouTube, no YouTube. E aí ele justifica com o Marco Civil da Internet, né, o artigo 19 do Marco Civil da Internet. Aí eu fiz o comentário que o Marco Civil da Internet, que é uma lei de 2014, é um mérito do Brasil, sabia? Essa lei foi uma das primeiras, não, foi a primeira lei do mundo que regularizou a questão da privacidade do usuário na internet. Então, o Brasil foi pioneiro nessa lei de 2014, que foi sancionada pela Dilma, no sentido de proteção dos dados do usuário na internet. Depois veio a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma lei mais abrangente, acho que é até mais eficiente, e agora está vindo aí, está em discussão, o projeto de lei das fake news, né? Mas isso é só um apontamento que eu estou fazendo para falar sobre o Marco Civil da Internet, né? Que o Brasil foi pioneiro nessa questão de regulamentar a questão da privacidade nas redes sociais, que é um assunto que está aí sendo discutido. E aí ele usa a lei do Marco Civil da Internet para fundamentar esses pedidos que ele fez de bloqueio das contas bancárias das contas sociais, das redes sociais do Iane. E aí ele faz o pedido subsidiário. O que é pedido subsidiário? Porque assim, a gente vai lá e faz o pedido principal, né? Só que tem o risco do pedido principal não ser acolhido. O juiz pode não acatar o pedido principal. No caso aqui, o pedido principal é o bloqueio de todas as redes sociais do Iane, que para que o Iane, durante enquanto o processo corre, o Iane não possa mais proferir xingamentos, usar as redes sociais aí para atacar o Jean L. Essa é a fundamentação do pedido. E aí, esse é o pedido principal. O pedido subsidiário, né, que é assim, se o juiz não acatar o primeiro pedido, aí ele está pedindo de forma subsidiária o segundo pedido. Que o segundo pedido é o seguinte: que Vossa Excelência julgue improcedente, requer a expedição de ofício para as plataformas para que as publicações ofensivas do autor sejam removidas. Ofensivas ao autor sejam removidas, né? E aí, além disso, ele está pedindo que o Iane seja proibido de fazer qualquer menção ao Jean L. nas suas próximas postagens, sob pena de ser aplicado multa de R$15 mil. Então, como forma de pedido subsidiário, ele está pedindo aqui que as publicações ofensivas ao Jean L. sejam removidas pelas próprias plataformas digitais, e se o juiz acolher esse pedido, o juiz expede um ofício para que essas plataformas façam a exclusão, entendeu? Está entrando a mensagem, eu espero que isso não atrapalhe o vídeo. Mas, enfim, e aí, além disso, além de excluir essas postagens ofensivas ao Jean, que o Iane não possa mais falar o nome do Jean nas redes sociais, entendeu? Sob pena de multa, que aí se o Iane descumprir esse pedido, se for acatado pelo juiz, aí fica a multa de R$15 mil
para o Yanni pagar em favor do Jean L em caso de descumprimento, né? E aí ele coloca todas as publicações ofensivas aqui contra o Jean L. E aí o processo acaba, a petição inicial chega no fim, aí ele reafirma os pedidos, né? A tutela de urgência aqui para bloquear as contas bancárias do Jean L. Do GL não, eu falo conta bancária, que eu fico na cabeça, bloqueio de conta bancária, que é outra coisa que a gente faz. Mas é bloquear as redes sociais do Yanni, para o Yanni não proferir mais ofensas ao GL, e pedido subsidiário para que, caso não seja acatado esse primeiro pedido, que o juiz acolha o segundo pedido, para que as próprias plataformas façam a exclusão dessas publicações ofensivas e que o juiz determine ao Yanni que não mais use o nome do Jean L, diga o nome do Jean L nas redes sociais, entendeu? Sob pena de multa diária. E aí depois ele está pedindo, né, os 52.500 de danos morais, lá no final. E é isso, pessoal. E ele está pedindo que o Jean L seja condenado a fazer retratação pública nos mesmos espaços que cometeu atos ilícitos contra o autor. Ou seja, está pedindo que o Yanni seja condenado a se retratar contra o Jean L, mas isso é um pedido de mérito, ou seja, é um pedido que só é analisado no fim do processo, entendeu? Mas, enfim, aí tem alguns documentos que foram juntados, e eu fiquei muito besta de descobrir que o GL tem 25 anos de idade. É que eu tô velho. Aí ele coloca aqui todos os prints de todas as publicações. Aí tem um monte, ó. Tem um monte, eu nem vou olhar. Tem um monte aqui. Mas é isso, pessoal. Eu não posso mostrar o processo, porque eu não quero infringir o código de ética da OAB, mas analisar o processo e falar com as minhas próprias palavras, explicar de forma didática o que está no processo, passar alguns conceitos simples da forma que eu estou fazendo, isso eu posso. Não tem prejuízo nenhum para as partes ali envolvidas, até porque o processo é público. Bom, aí tem alguns stories aqui, ele deu print nos stories do Jean L, do Yanni, né? Os prints do Yanni aqui. Caramba! Aí tem um print do Yanni na delegacia e tem escrito assim: eu não vou parar, seu assediador de merda, eu vou te desmascarar. E aí tem uma foto da Polícia Civil e escrito: você tá fudido, Jean, a partir de agora eu não paro mais, seu merda. Isso estava no story do Yanni. Aí aqui do Sierra Luca, parte 3. E aí o que eu achei interessante, esse aqui é o processo contra o Yanni. Aí eu fiquei me perguntando, será? Porque naquele vídeo tá o Yanni, tá a Thaís e o namorado da Thaís. E o namorado da Thaís e a Thaís também fizeram acusações contra ele, né? Será que ele também vai processar a moça e o namorado dela? Fica o questionamento. O Haluca, ele já está processando. Será que ele vai processar a moça, a Thaís e o namorado dela? Porque eles também fizeram ali sérias acusações, né? Eu não sei. E aí, esse pedido aqui de tutela provisória que eu expliquei, se aí, pelas próximas semanas, se vocês perceberem que o Yanni não está mais falando o nome do Jean L, que as publicações nas redes sociais sumiram, essas ofensas aí, é porque o juiz acatou o pedido subsidiário para que determinou que as próprias plataformas excluíssem as publicações ofensivas. E se o Yanni parar de falar o nome do GL, aí você já fica aí com a antena ligada, que provavelmente é porque teve alguma coisa nesse processo a respeito disso, entendeu? E se as contas do Yanni forem bloqueadas, aí você já sabe que muito provavelmente é porque o juiz acatou o pedido do Jean L nesse processo. Então, de duas, aí pode acontecer três coisas. O juiz pode não acatar o pedido de tutela provisória e não conceder nem um pedido e nem outro. O juiz pode acatar o pedido para bloquear as contas bancárias do Yanni,
contas bancárias não, as redes sociais do Yanni, enquanto o processo corre, e se as redes sociais dele forem bloqueadas nos próximos dias, vocês já sabem o que é, né? Ou o juiz pode determinar, expedir ofício às próprias plataformas para que esse conteúdo seja retirado. Então, se nos próximos dias, se o vídeo sumir do YouTube, se o dossiê Raluca parte 3 sumir do YouTube e as ofensas, as publicações do Yanni contra o GL também sumir do Twitter, aí você já sabe que provavelmente foi porque o juiz acolheu o pedido aqui do processo e determinou a exclusão desse conteúdo. E se o Yanni parar de falar o nome aí do Jean L, você já sabe também que talvez, provavelmente, pode ser alguma coisa decorrente aqui desse processo, entendeu? Porque a tutela provisória, ela é decidida mais rápido, ela não espera o processo chegar ao fim. Não, ela é rápida ali, o juiz vai pegar e já vai analisar o pedido de tutela provisória. Talvez antes mesmo da audiência de conciliação, entendeu? Que é mais rápido. E aí o que vai acontecer? O juiz vai analisar o pedido de tutela provisória, pode conceder ou não. Depois vai ser marcada a audiência de conciliação, onde as partes vão ali tentar se resolver. Se não der acordo, aí vai o prazo para o Yanni se defender. Aí depois volta mais prazo para o advogado do GL contestar, impugnar a defesa apresentada pelo Yanni, apresentar a réplica, né? Aí depois é marcada a audiência, são ouvidas testemunhas, faz produção de provas. Aí depois vai para as alegações finais, onde cada parte vai fazer um arremate ali final dos seus pontos. Por fim, sai a sentença. Eu estou tossindo, pessoal. Eu já disse em todos os vídeos anteriores que estou com a garganta inflamada, eu ainda me recuperando. E por fim, sai a sentença. Aqui é um processo que corre no juizado especial. Esse processo corre no juizado especial. Então, o juizado especial, ele não permite um recurso que chama apelação. Apelação é um tipo de recurso. Então, aqui não permite apelação, mas cabe recurso inominado. No final vai dar a mesma coisa. Eu ia falar que o processo ia ser mais rápido, mas cabe recurso inominado, então vai demorar. Vai ser pano para manga aí nesse processo, a não ser que dê acordo. Enfim, pessoal, é isso. Eu só quis mesmo trazer essa curiosidade para vocês, que o Jean processou o Yanni. Esse vídeo aqui nem estava programado, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado aí das curiosidades que eu trouxe aqui para vocês. É isso. Comentem aí embaixo se gostaram. Comenta, curta e compartilha, pessoal, porque vocês estão vendo que eu estou no escritório, eu parei aqui, eu acabei de fazer uma audiência online, aí parei, eu li aqui rapidinho, porque eu estou vendo que vocês estão gostando do conteúdo. Eu gravei esse vídeo aqui rapidinho para explicar a vocês esses conceitos aí. É isso. Então curta e comenta para me dar um engajamento aí, pessoal. Obrigado.